Olá, colegas do grupo Dicas para Autos Piauí, professor Francelso aqui. A partir dessa data, nós estaremos trazendo peças pagas e gratuitas para o concurso de Autos Piauí. Esse primeiro momento, colegas, eu quero trazer aos colegas algumas informações que podem gerar preocupações em relação à ideia de ser eliminado ou não ser eliminado do concurso, em razão do alto número de pontuação, em razão da possibilidade de zerar alguma disciplina por conta de existir duas disciplinas que têm apenas 5 questões, tá? Então, esse primeiro momento é reafirmar boas-vindas aos colegas em relação ao grupo Dicas de Autos Piauí, informar que iremos trazer dicas gratuitas, peças pagas, e essas peças elas se referem a, a live, se refere a PDF, mas videoaulas, se refere à resolução, comentários sobre questões da banca Igeduc Piauí. Tá? E também vamos ofertar a peça sobre a técnica LN, que nós iremos trazer aqui aos colegas, que é a maior ferramenta que os colegas irão precisar, principalmente no que se refere a não acertar a quantidade mínima de pontuações para esse concurso de Autos Piauí. Colegas, o atendimento que nós iremos fazer em relação a esse concurso é exatamente aqui, olha, língua portuguesa, que vai atender as 10 questões, tecnologia da educação, raciocínio lógico, conhecimentos pedagógicos e conhecimento específico para educação infantil e anos iniciais. Toda a nossa empreitada em relação a essas disciplinas. Nós não iremos trazer conteúdos específicos para anos finais de nenhuma de nenhuma das áreas. A parte específica é apenas, somente, para educação infantil e anos iniciais. Oportunamente, colegas, nós iremos trazer aqui, para que os colegas possam observar e que essa preocupação deve ser pontuada em relação à pontuação mínima para aprovação. Aqui nós temos distribuída a quantidade de questões, né, para cada disciplina. Aqui, olha. Língua portuguesa, 10 questões. Tecnologia da educação, 5 questões. Raciocínio lógico, 5 questões. E conhecimentos gerais, colegas, né? Vai somar 20 questões. E conhecimento específico, que vai tratar de educação infantil e anos iniciais. E conhecimentos pedagógicos, tá? Aqui 15 questões. Então, qual seria a estratégia que nós, né, precisaremos colocar em prática para evitar esse primeiro ponto aqui, olha? Seria exatamente trabalhar de maneira bem estratégica as questões específicas de educação infantil anos iniciais e as questões de conhecimentos pedagógicos, tá? Então, essas duas disciplinas é que vão, né, alavancar ali a sua pontuação. Por quê? Porque essas duas disciplinas, no total, ela soma 66 pontos, tá? E aí a probabilidade de você não conseguir aprovação por conta da pontuação mínima, ela diminui drasticamente, tá? A outra preocupação seria o quê? Professor, raciocínio lógico. Eu posso não acertar nenhuma questão, então tecnologia da educação, que é uma informática específica, né, para prática pedagógica, tá? Eu posso não acertar nenhuma questão. Então, o que que acontece? Para tecnologia na educação e raciocínio lógico, nós iremos trazer dentro das nossas peças, logo no início, aquilo que vai fazer você não zerar raciocínio lógico e tecnologia da educação. Colega, eu estou falando isso por quê? Porque acontece das pessoas errarem, não acertar nenhuma questão de 5. Quando são 10 questões, é uma coisa. Quando são 5 questões, aí a coisa fica muito mais estreita, tá? Então, essas são as duas preocupações. Primeiro, acertar a pontuação. Primeiro é não zerar. E segundo é acertar
a pontuação mínima, que é 70 pontos. Não é 70%, é 70 pontos. Então, quem mais vai somar os seus pontos é lá em conhecimentos específicos, as questões de conhecimentos pedagógicos e as questões de educação infantil específica, né? Educação infantil e anos iniciais, tá? Com essa finalidade, colegas, também a gente vai trazer aqui, olha, tá? A técnica LN no perfil da banca IGEDUC. Nós temos a técnica LN no perfil da Legatos, no perfil da Juscelino Kubitschek, no perfil da Fundação Sozandri, e aqui nós teremos, né, a técnica LN no perfil da banca IGEDUC. Professor, o que é essa técnica LN? Para que ela serve? Vou explicar agora. A técnica LN, colegas, é o estudo dos padrões da banca, né? No caso aqui da banca IGEDUC, de como ela elabora uma alternativa incorreta. Tá? Você vai aprender, através de estudo a gente consegue identificar a maneira, você consegue tipo que entrar no laboratório da IGEDUC para saber como ela elabora as alternativas incorretas de quais disciplinas? Conhecimentos pedagógicos, conhecimento específico, professor de educação infantil, e conhecimento específico, anos iniciais. É exatamente esse ponto que a técnica LN ela atua, exatamente para que você saiba como a banca elabora as alternativas incorretas. E outra coisa, como você resolver a situação na hora da prova em que duas alternativas são aparentemente corretas e apenas vai existir uma alternativa correta e as demais incorretas, por exemplo. Então, é exatamente esse desempate e essa ideia de que você não conseguiu estudar toda a parte teórica. Tem uma questão que a parte teórica, ela não, né? Você não consegue resolver porque você não está naquele momento diante ali do conhecimento teórico, tá? Por isso que a técnica ela fala que você vai acertar as questões quando o conhecimento teórico não for suficiente, né? Ou quando você estiver diante de duas alternativas aparentemente corretas. São duas situações típicas na hora que você vai resolver as questões da prova, tá? Nós temos o quê? Nós temos a teoria que nós chamamos de primeira força, tá? Aqui, olha, nós temos a técnica da palavra-chave, que nós chamamos de segunda força. O que seria essa técnica? Seria exatamente você verificar em determinado assunto, né? A palavra-chave de determinado conteúdo. Por exemplo, você está falando de Piaget, por exemplo, né? Então, Piaget tem o quê? Tem palavra-chave de Piaget, tem assimilação, tem acomodação e daí por diante. A técnica da palavra-chave demanda o conhecimento teórico. A técnica LN, né, demanda o conhecimento do padrão da banca. Tá? Então, por isso que a gente chama a técnica da LN, ela é o quê? Ela é a terceira força, por quê? Porque ela vai, depois de esgotar da primeira força, conhecimento teórico, esgotar a segunda força, a técnica da palavra-chave, você vai utilizar ali a terceira força, que é a técnica LN. Uma técnica comprovada, tá? E agora personalizada para perfil da IG12. Aí alguns colegas que já compraram a técnica LN de outras bancas, vão perguntar, professor, serve para a IGEDUC? Sim, parcialmente. Por quê? Porque a IGEDUC ela traz, né? Ela traz algumas particularidades, tá? Na construção das suas alternativas incorretas, por exemplo, tá? A ideia, por exemplo, o erro da cauda, que é uma técnica que você vai aprender e vai utilizar na prova, né? A técnica o erro da cauda, por exemplo, o problema da cauda, que a gente chama dentro da técnica, ela tem, na sua maioria das vezes, ela vai estar dentro da banca IGEDUC, com menos recorrência na banca Legatos e nas demais bancas,
tá? Então, nós iremos trazer técnica LN, vai ser a primeira peça que a gente vai trazer. Nós já estamos construindo, né, há alguns dias, né, agora nós estamos aqui nos detalhes finais, acreditando que daqui para o final do dia de amanhã, colegas, né? De amanhã, hoje são 15h16, nós já estaremos com essa peça pronta, disponibilizada ali no grupo. Cumpre destacar, colegas, que todas as peças trazidas para a GEDUC, elas serão exclusivamente postadas no grupo criado por nós, Dicas, né, para Autos Piauí. Nenhuma peça vai ser estendida a outro grupo, principalmente em relação à técnica LN, que elas não podem ser propagada nem no YouTube, nem em... Por quê? Porque é algo que a banca não pode saber que a gente sabe, e aí a gente não pode propagar muito. A gente tem que contar essa história para uma quantidade determinada de pessoas, para que a banca não venha fazer as mudanças, né, daquilo que a gente sabe, da maneira que é, para que a banca não venha mudar o seu laboratório. Porque o laboratório que ela tem hoje, dá para a gente saber como é que ela elabora as alternativas incorretas e como é que ela elabora as alternativas incorretas, tá? Então, esse é o recado. Sejam bem-vindos, os colegas que entraram agora nesse grupo de dicas, tá? E iremos trazer tanto essa como as demais peças para que possa facilitar a sua vida em relação à prova de autos Piauí. Iremos trazer essa técnica e também iremos trazer assuntos, né, conteúdos das demais disciplinas. O professor Francelso, com mais de 20 anos de concurso, né, 42 aprovações, se Deus quiser, se a gente conseguir aqui dentro da prova de Buriticupu, da Banca Fundação Suzano, né? 36 questões de 40, né? A gente utiliza essa experiência para contribuir para que os colegas também venham ter a aprovação de concurso, conseguir a sua posse, sair do contrato e estar definitivamente, de fato, efetivo dentro da educação e aqui, sobretudo, da Prefeitura de Altos Piauí. É o nosso recado em relação a essas ideias iniciais, em relação a Altos Piauí, e até nossa próxima oportunidade.